Sétima pergunta. Nós falamos sobre isso na terceira, mas aqui talvez a pessoa esteja perguntando as características daquilo que a gente conversou, tá? Como será a apostasia? Qual comparação podemos fazer com a igreja primitiva? Cara, eu coloquei alguns textos aqui, eu tenho até que, ó, em 2 Timóteo, cara, eu tenho aprendido a amar as cartas de Paulo a Timóteo, porque me confronta muito. Confesso que me confrontam bastante. E capítulo 2 e o capítulo 4 são os que mais me confrontam, tá? Mas isso é testemunho. Paulo diz a Timóteo assim: Eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra. Esteja preparado, que a ocasião seja favorável, quer não, corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos, e rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado, né? E aí, lá na segunda carta de Pedro, também ele fala sobre os falsos mestres, falsos profetas. Eu acho que, tipo, a gente deve se preocupar com a apostasia, igual a gente estava falando antes. Primeiro lugar, eu não ser um apóstolo, né? De eu me debandar e me focar num papel. Tipo, pregue a palavra. Seja apto a ensinar. Bom ensino, testemunho, né? E aí, tipo, eu sendo, é que eu me preocupo em fazer isso para que outros também não sejam, sabe? E aí, às vezes, a gente está mais preocupado em, tipo, o problema da apostasia, tipo, que vai acontecer. Cara, a apostasia sempre esteve e vai estar, por causa de N motivos. E o principal é falta de intimidade com Deus. Tá? É esse o entendimento que eu tenho. Porque desde da antiga aliança tem lá o exemplo de Balaão, falso profeta. Jesus fala sobre falsos mestres, falsos profetas. Paulo fala sobre falsos profetas e mestres. Pedro fala. A Bíblia está todo tempo falando de gente que vai tá lá para enganar. E qual é o único jeito que a gente estava até falando no começo? Qual é o único jeito de eu não ser enganado? Tipo, cara, o Fabrício está fazendo tal coisa. Não. Eu conheço o Fabrício. Entende? O único jeito é conhecendo. Eu vejo muito isso. A minha principal preocupação com essa apostasia é, primeiro, eu não ser esse apóstata, e segundo, pregar a palavra. A nossa função é o entendimento que eu tenho da nova aliança. Jesus não manda a gente convencer ninguém. Ele manda pregar a palavra. Anuncia. Recebeu? Fica lá. Quem Né? Glória a convence, Deus, louva. quem convence é o rapaz aí da pergunta 6, né? Isso, Mas isso. mas você já ouviu igrejas que o cara fala o seguinte: ah, aqui a gente não prega sobre pecado porque afasta o membro. Mas peraí, quem convence Lembro do de quê? pecado é o Espírito, então o Espírito não está aí na sua igreja. Mas é que tá, que membro? Afasta que membro? O que não quer ouvir Porque para ser membro tem que ser parte do corpo. Sim, com E certeza. para ser parte do corpo, tem que ter intimidade com a cabeça, né? O dedinho, se a gente dá uma topada no dedinho, o cérebro também não sente? Cara, eu costumo até brincar assim, tipo, o lóbulo da orelha. Qual a função fisiológica que ele tem no corpo? Colocar brinco. Não, tipo assim, fisiológica. Nenhuma. Mas Mas corta. faz parte do corpo. Só Não que, faz? só que uma das maiores terminações, acho que é uma das irrigações do corpo humano, está na orelha. Faz um cortinho na orelha para você ver se para de sangrar. Né? Faz um cortezinho aí para você ver se para de sangrar. Não para. Entende? Então, tipo, não importa qual parte do corpo que é. Mas, como o Paulo fala, o que dá significado à parte é o corpo. Então, não tem como a gente perder um membro da comunidade. Porque nós não somos o corpo, nós fazemos parte do corpo. Às vezes a gente entende errado isso que nós somos igreja. Só que eu vejo muita gente falando assim, nós somos igreja, como se fosse um ajuntamento de eus. Não, eu não sou a igreja. Não é eu com você que sou a igreja, não. É nós, é a unidade. Nós fazemos parte da igreja, né?
Então, eu entendo muito dessa forma, Eu sabe, Fabrício? sou o nós, né? Hã? Eu sou o nós, né? Né? Tipo, não tem como eu olhar para o meu umbigo e achar que isso é ser igreja, sabe? Ser E, corpo. E a e, mesma forma essa questão da apostasia. Não aham. tem como eu querer, tipo, livrar. Só um exemplo, tá? Não tem como eu querer livrar o Fabrício de ser um apóstata e eu não estou tendo intimidade com Deus. Eu estou sendo um apóstata. Eu estou sendo um hipócrita. E a dica de Paulo aí para Timóteo, que eu gosto de brincar, é que, ó, tem esse. Tu, porém, que não é todo mundo, você se mantém aqui, tá? Ah, mas todo mundo tá indo no evento tal. Você não é todo mundo. Ah, mas todo mundo agora está crendo nisso. Você não é todo mundo. E além do mais, a comparação com a igreja primitiva é a falta da ação do Espírito Santo da pergunta 6. Lá, a ação era de quem? Fala que é Atos dos Apóstolos, mas se eu pudesse mudar uma coisa na Bíblia, eu colocaria Atos do Espírito Santo. Brincadeira. Mas Entendo. quem era que agia quase 100% na igreja ali? Espírito Santo. Hoje, quem que age 100%, quase 100% na igreja? O homem. Né? Então, é o que você falou, lá eles tinham o conhecimento, lá eles tinham intimidade com essa pessoa do Espírito Santo. E as coisas funcionavam. E mesmo assim tinha apostasia? Tinha. Mas dentro da igreja, o negócio era mais controlado. Hoje está descontrolado porque nós já vivemos em apostasia. A gente já vê tanta besteira, a gente vê tanto falso testemunho, a gente vê tanto escândalo, então a apostasia já está aí. Só vai piorar. Mas aqueles que ainda permitem que o Espírito Santo haja na igreja, ainda têm a chance. E eu vejo muito essa questão da obediência, sabe, Fabrício? Eu estava até conversando com a minha esposa outro dia, ah, tipo, fazendo uma conta básica, né? Que foi uma reflexão que do nada veio na minha cabeça assim. Tava dentro do ônibus até. É o pior local para mim. Veio muito assim, tipo, teve a multiplicação dos pães, sei lá, para 4.000. Depois teve outro lá para mais 5.000. E aí lá em Gadara teve mais 2.000 que escutaram Jesus. Cara, tinha milhares de seguidores. Jesus, quando ressuscita, aparece para mais 500. E aí ele deixa uma ordem. Tipo, vocês vão ficar juntos em Jerusalém até o Espírito Santo ser derramado. Quantos estavam obedecendo? 120. 120 dos milhares que estavam lá, que escutaram. Na verdade, 120 foram os que receberam. Tipo, mas o dos que Não, foram não, não, nivelar. é só para embasar o que você está dizendo, que tinha um monte e ficou só esse pouco. Eu acredito que até depois da ressurreição dele, eu acho que no primeiro dia, isso é conjectura, tá, gente? Não está escrito isso na Bíblia, mas é a conjectura. No primeiro dia dessa espera, eu acredito que tinha muito mais de 1.000 pessoas ali. Não, não, não é loucura pensar isso. Mais de 5.000, não sei. A galera que comeu o pão lá da multiplicação podia estar lá. A galera de Jerusalém, pelo menos, poderia estar ali. No segundo dia, talvez já diminuiu. No terceiro dia, talvez diminui. Quando a promessa chegou, chegou só para quem perseverou. Tanto é É, que ele não fala, ele fala para esperar a quantidade de dias, não. ele só Ele fala até para que. esperar. Até que. Até que. Eu acredito que naquele frenesi, Jesus morreu, ressuscitou, todo mundo falando que ele ressuscitou. Ah, estamos aguardando aqui porque ele prometeu algo. Não aconteceu nada no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto. Tipo, só vai ficar quem realmente quer. E vou falar para você, desses 120 que recebeu, poderia ter demorado um ano, eles estariam ali. Porque a hora que ele mandou é porque ele já sabia que quem estava ali estava íntegro. Mas isso é É, conjectura minha, tá? Continue. não, beleza. E aí, tipo, eu fico muito. Isso me chamou muita atenção, sabe? Daqueles da obediência. Aí volta aquele ponto da fé que a gente estava falando de Abraão, que é o Sim. pai da fé e não fez milagre nenhum, Uhum. e volta para Daniel, que até é uma das coisas que me chamou muita atenção. Ontem mesmo a gente estava vendo uma aula, e Daniel, ele não fez. A gente fala jejum de Daniel. Ele não fez jejum de 21 dias. Não, Ele demorou fez 21 jejum dias para até ele receber a resposta. isso. Mas a resposta foi enviada no primeiro. Sim, mas até brinco, eu brinco aqui, viu, Will? Se Ah, tivesse demorado um ano para essa resposta chegar nele, alguém estaria fazendo o jejum de Daniel hoje? aí é que tá. Aí é que tá. Sabe? E esse é o nosso papel. Eu não lembro agora o endereço, né, de onde está escrito, mas esse é o nosso papel, de ser aqueles atalaia lá em cima do muro, tá lá na torre lá, esperando para ver e ouvir a palavra. Sim, eu acho que é Ezequiel 33, não lembro, mas acho que é. Eu não recordo, mas tipo, esse é o nosso papel, estar Sim. vigilante.
Amém. né? E é uma das coisas que eu tenho pedido ao Espírito Santo para me fazer manifestar isso que eu já sou nele, sabe? Esse Amém. atalaia, esse cara vigilante, a ser uma comunidade, que a gente tem orado muito por isso, como Família de Jesus Cop, da gente ser uma comunidade vigilante, e ora até que ele venha, e Amém. clama até que ele responda, sabe? A gente tem clamado isso junto. É isso, Will. Chegamos na última pergunta que o senhorito estudou. Depois tem uma surpresa ali para você, viu? Bora Que Deus lá. nos ajude. É, amém. Vai ajudar.